A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Hoje eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Deus há de ensinar você a praticar boas obras e ter uma recompensa no céu. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Pega a sua Bíblia, vamos meditar na palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, a partir do 1. Mateus capítulo 6, a partir do 1. Diz assim: tenham um cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai que vê o que é feito em segredo o compensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Amém. Meu querido e amado irmão, o nosso Deus é um Deus que sonda os corações. Deus vê o nosso coração. O que Deus quer de você é que a sua intenção diante dele seja verdadeira. Que você pratique a sua religiosidade, as suas boas obras com o fim de dar glória a Deus, não com o fim de autopromoção ou de ser visto pelos homens. Todo mundo conhece um episódio famoso da palavra de Deus, quando o Senhor mandou Samuel ir na casa de Jessé para consagrar um rei a Israel. E Deus falou no coração de Samuel: não atente para a aparência dele, porque eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. E Jessé passou todos os seus filhos na frente de Samuel e o Espírito Santo falou: não é esse. Até que ele escolheu Davi, um jovenzinho, pastor de ovelhas, e que muitos desprezavam e não achavam que seria apto para ser rei de Israel. O que vale para nós é a intenção. Muitas vezes eu, dando aula para os meus alunos, eu pergunto se o que vale é a intenção ou o resultado de uma ação. Muitos acham que é o resultado, né? Mas Deus vê a intenção. Muitas vezes nós temos boas intenções e o resultado da nossa ação não é o que nós desejamos. Uma vez eu tive uma cachorrinha, né, que chamava Petit, ela era vira-lata e ela era muito valente. Uma vez ela saiu na rua, pulou em cima de um cachorro bem grande e o cachorro começou a bater nela. E o meu pai, na tentativa de espantar o cachorro, foi jogar, né, uma pedra no cachorro e acertou ela. A intenção dele era ajudar a Petit, que era mais fraca, mas o resultado foi ruim, né? Então Deus olha a nossa intenção. Às vezes a intenção é boa, o resultado é ruim. Às vezes a intenção é ruim, mas o resultado é bom, né? Eu pergunto às vezes para os meus alunos, quando eu estou dando aula de ética, né, se o que vale é a intenção ou o resultado da ação, e muitos querem dizer que é o resultado. Eu falo o seguinte para eles: olha, então se eu tentar matar alguém e não conseguir, não preciso ser preso, né? Eu não consegui, a minha ação não foi ruim, eu só tive a intenção. Sabemos que não, né? A intenção é que vale. Eu só não consegui, mas eu tinha essa intenção. Então Deus vai olhar a intenção das suas obras.
Tem muita gente realizando obras maravilhosas, ajudando os pobres, mas não faz isso para a glória de Deus, ele faz para se promover. O Senhor Jesus não está falando não ajude os pobres, não ajude os necessitados. Não, é a vontade de Deus que você faça isso. Mas faça isso esperando recompensa de Deus e não dos homens. Preste atenção na seguinte situação. Nós temos 2 filhos e um fala assim, pai, vou lavar o seu carro. E ele faz com o coração grato, pensando, poxa, meu pai sempre me ajuda, meu pai pagou minha faculdade. E um outro fala, pai, vou lavar o carro porque de noite eu vou sair no carro. Os 2 fizeram a mesma coisa, os 2 lavaram o carro. Agora eu te pergunto, qual tem valor? Qual tem mais valor? Qual fez uma atitude virtuosa? Certamente aquele que o fez por amor ao Pai. Faça as coisas por amor a Deus. Deus quer isso de você. Nós temos um exemplo na Bíblia de um homem que ele não conhecia Jesus Cristo, mas ele era um homem bom, um homem que dava esmola, um homem que buscava a Deus, então Deus se manifestou a ele. Então, se as suas boas obras glorificam a Deus, Deus vai se manifestar a você. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 10, e vamos conhecer essa história maravilhosa, que é a história de Cornélio. Atos, capítulo 10. Vamos ler a partir do 1. Diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Olha que maravilha. Lá no céu vale o que você faz para a glória de Deus. Tem muita gente ajudando aos pobres, mas depois sai candidato a vereador. Já recebeu a sua recompensa, né? Tem muita gente pregando a palavra por peleja, por porfia, importa que o evangelho seja pregado, mas não terão recompensa diante de Deus. Deus está olhando as intenções, irmãos. Examine o seu coração, veja se você realmente faz a obra de Deus por amor. Muita gente está indo na igreja não para buscar a Deus, mas por entretenimento. Porque a igreja tem igreja hoje que parece um shopping, lá tem muita diversão, lá tem sala kids, lá tem não sei o que, tem restaurante, né? Será que a sua intenção é buscar a Deus? Se for, amém. Se não, repense a sua atitude. Tem gente fazendo grandes coisas, mas não vai ter valor. 1 Coríntios capítulo 13, do 1 ao 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 3. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Olha, irmãos, Paulo começa a falar dos dons, né? E tem muita gente que tem dom, que profetiza, que ora por enfermos, mas não faz isso por amor a Deus, não usa isso para edificação da igreja, não tem amor pelas almas, não tem valor. Jesus falou que muitos no meu nome, muitos dirão, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome fizemos prodígio, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. E aqui ele começa a falar, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres. Olha que ato de abnegação. Se não for por amor a Deus, não tem valor. Ainda que eu queime o meu corpo em praça pública, se não for movido por amor, se a intenção não for amor,
Se a intenção for autopromoção, não tem valor diante de Deus. A nossa religiosidade, a nossa oração, o nosso jejum, ele tem que ser feito para Deus. E Jesus fala que muitos, os fariseus usavam a sua oração, o seu jejum, para dizer que eram mais santos, para se promover diante dos homens. Jesus falou, quando for jejuar, não fique com a cara triste para que as pessoas fiquem olhando, nossa, que homem, Que santidade, não. Unge o seu rosto, dê um sorriso, para que a sua devoção seja para Deus e não para as pessoas, não um exibicionismo. A oração, Jesus deixou até uma oração modelo, muitos pensam que tem que repetir, e repetem essa oração, o que seria contraditório, porque o próprio Senhor Jesus falou, quando nós formos orar, não usarmos de vã repetição. Então a oração é um modelo. Então a oração de que Jesus ensinou diz assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Então glorifique a Deus, diga que Ele é santo, que Ele é grande. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Reconheça que a vontade de Deus é soberana, que Deus faz o que lhe agrada, o que lhe apraz. Peça a sua necessidade, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Peça o que você precisa. Deus é um Pai, Ele deseja te suprir, Ele deseja te prover. Se você deseja uma porta de emprego, peça ao Senhor. Se você deseja uma esposa, um esposo, a Bíblia diz, mulher virtuosa, quem achará? É Deus que dá. Depois você, pede perdão pelos seus pecados. Nós nunca podemos, irmãos, chegar diante de Deus e ficar falando, me dá o que eu mereço. Nós merecemos o inferno. Diga para o Senhor, me dá a sua graça. Eu não chego para Deus, irmão, e falo, olha, eu sou crente desde os 12 anos, que eu fui batizado aos 12 anos, nunca desviei, nunca desobedeci meu pai. Não falo isso não, irmão, meu coração é igual de qualquer homem. Eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Não vai fazer oração de fariseu, O fariseu chegou diante do Senhor, eu não sou pecador igual os outros homens, adúltero, eu dou dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana. Então ele usava a sua religiosidade como uma autopromoção, para se vangloriar. Toda glória que não é ao Senhor é vã, não tem valor, Peça perdão, perdoe também de coração aqueles que pecam contra você, porque é assim que Deus vai te perdoar. Amém? Então, meu querido irmão, que a sua esmola, que a sua devoção a Deus seja feita a Deus e que Deus te dê a recompensa. Eu vejo tantos irmãos na igreja que lutam, que trabalham, que dizimam, que sustentam essa igreja, que se esforçam para ir ao culto. Eu queria poder dar algo para eles, sei lá, um presente, um dinheiro, não tem como fazer isso. Mas saiba que a sua recompensa está na mão do Senhor. A Bíblia diz que o nosso esforço no Senhor não é em vão. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te prospere, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és santo. Tem misericórdia de nós, pecadores, Pai. Te agradecemos por tudo que nos tem concedido. Pai, quero te pedir que Tu abra porta de emprego para aqueles que necessitam do emprego. Prepare uma esposa para aqueles que desejam uma esposa, um esposo. Pai, ouve a oração dessa mãe que chora pela sua filha, pelo seu filho, que não estão na Tua presença, Pai. Tu possa trazê-los para a glória do Teu nome. Eu quero te pedir pelos meus colegas, Pai, muitos que são pessoas queridas, que Tu possa trazê-los para Ti, Senhor. Tu possa buscar os Cornélios, aqueles que têm intenção de Te servir, que fazem as coisas para Te agradar, Pai amado. Tem misericórdia de nós, muda o nosso coração, põe o nosso coração em Ti, na Tua obra, no rebanho, nas ovelhas, Pai. Que o nosso coração nunca esteja nas coisas materiais. Perdoa os nossos pecados, nos faz nova criatura. Abençoa a igreja, promessas de Jesus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.